No vídeo de hoje, pessoal, eu vou mostrar para vocês uma coisa que eu vejo vários investidores, não só os iniciantes, mas também vários investidores avançados errando bastante, que é a questão da dívida líquida de uma empresa. Como analisar uma dívida líquida direito e como saber se essa dívida está dando ou não retorno para a empresa. Então, no Excel aqui, apenas para ficar mais fácil, eu fiz 3 tipos de simulações. Uma com uma empresa que tem uma dívida normal, a outra com uma empresa sem dívida e a outra com uma dívida que custa mais do que o retorno do investimento que a empresa está fazendo. É claro que aqui são apenas simulações e depois, ao longo do vídeo, eu vou mostrar na prática exemplos de empresas que sabem administrar muito bem as suas dívidas e que geram muito valor para os acionistas e também exemplos de empresas que não conseguiram administrar muito bem as suas dívidas e acabaram quebrando ou acabaram destruindo muito valor para os acionistas. Bom, no exemplo 1 aqui, então, o que a gente tem? Qual que é o ponto principal desse exemplo? É a gente ver aqui, ó, quanto de capital a empresa está investindo, de que maneira que ela está investindo, se é através de capital próprio, através de capital de terceiros, que é a dívida, né? E qual que é a proporção desse capital. E principalmente, né, a consequência de tudo isso, o retorno que a empresa está tendo, tanto do projeto, que é a parte aqui a gente vê do ROIC, e também o retorno que vem para os acionistas, né? O retorno sobre o patrimônio líquido da empresa. Que o patrimônio líquido nada mais é do que todo o dinheiro que a empresa e nós acionistas temos e o quanto que a empresa está conseguindo gerar de lucro sobre esse patrimônio. Então, no exemplo número 1 aqui, a gente vê que é uma empresa que ela tem um capital próprio, né? Entre aspas, patrimônio líquido de 200 milhões de reais e a empresa se alavancou, né? Ela tomou dívida na casa dos 800 milhões de reais. Então, ela se alavancou bastante para construir o projeto que custa, em todos os exemplos, ele vai custar esses 1 bilhão de reais. Então, a gente pode ver que eu usei os mesmos números para as 3 simulações, né? Claro. Então, aqui a gente tem uma empresa que dá 300 milhões de EBIT, o custo da dívida 15% ao ano, que é em média o que as empresas pagam no Brasil, 120 milhões vai custar sobre esses 800 milhões que ela pegou de dívida. Os impostos, a gente vai ver aqui que vai estar diferente, porque os impostos aqui do Brasil, em média de 34%, é sobre o lucro operacional menos do que a empresa está pagando de dívida. É aí que tem uma grande eficiência tributária em comparação com uma empresa que não tem dívida. Pode ver aqui que, apesar dela não gastar com o custo da dívida, ela acaba pagando mais impostos. Mas, bom, vamos voltar aqui para o exemplo número 1. Então, sobraria aproximadamente 120 milhões de lucro líquido para essa empresa, sobre um patrimônio de 200 milhões de reais. É uma empresa que está com uma rentabilidade excelente, né? Ela está conseguindo fazer mais que 50% do seu patrimônio apenas de lucro. Por quê? Porque foi uma empresa que se alavancou bastante e está conseguindo um retorno muito bom do projeto, né? Um retorno acima do custo da dívida. Se esse custo da dívida aqui fosse 25%, essa empresa estaria no prejuízo, como a gente vai ver aqui no exemplo número 3. Agora, no exemplo número 2, aqui é onde a maioria das pessoas erram, a maioria dos iniciantes, aí, até analistas mais avançados da bolsa. Muitas pessoas gostam de empresas que não têm dívida. Eu já não gosto. Por quê? Uma das principais maneiras da empresa gerar valor para os acionistas é pegar capital de terceiro numa taxa mais baixa e investir em algum projeto que tem uma taxa superior. Então, vamos supor, se a empresa ela não tem dívida, como é esse exemplo aqui, ela vai conseguir investir apenas 200 milhões de reais por ano nessa taxa de 20%. Repara que a taxa do investimento dela é menor do que a empresa número 1, porque a empresa número 1 tem um retorno, tem uma taxa de imposto menor por causa do desconto da dívida, como eu disse para vocês. Então, essa empresa número 1, se tudo correr bem, é claro que ela tem um risco maior, né? Porque ela tem que administrar essa dívida. Mas o ponto fundamental de vocês entenderem é que a empresa, se ela tem um projeto bom, um projeto resiliente, e que ela acredita que vale a pena investir nesse projeto, vale muito a pena ela se alavancar para isso. Porque a gente pode ver a diferença. A empresa número 2, ela só vai conseguir investir esses 200 milhões de reais todo ano. Ela não pega dinheiro de terceiros e ela investe a 20% ao ano. Agora, uma empresa dessa, isso aqui é apenas um ano. Mas no ano seguinte, ela poderia se alavancar para outro projeto, enquanto essa empresa número 2 ainda estaria investindo apenas no seu capital próprio com um retorno muito mais baixo aqui, quando a gente vai ver o retorno para os acionistas acaba ficando muito menor.
Então, no longo prazo, uma empresa como a empresa número 1 cresceria muito mais que a empresa número 2 e geraria muito mais valor para os acionistas. Aí muitos vão dizer, ah, mas é muito mais arriscado. Depende, a resposta minha é depende. Depende da onde que essa empresa, na onde essa empresa está investindo, né? Que projeto ela está investindo? O projeto é bom, o projeto é rentável, o projeto é resiliente? Então se alavanca aí e manda bala. É igual muitas empresas elétricas, por exemplo, que são muito alavancadas. Por quê? Porque ela sabe que ela vai ter a receita no ano que vem, ela sabe que ela vai gerar lucro operacional, então vale muito a pena ela se alavancar. Agora, uma empresa que não tem não sabe aonde investir, né, não tem o que fazer com o dinheiro, acaba gerando menos retorno para os acionistas. E aqui no exemplo número 3, nada mais é do que o que eu disse para vocês, que o principal é um projeto bom. Então, se a gente pegar aqui o mesmo exemplo de empresa, né, com uma dívida de 15%, um custo de dívida de 15%, mas vamos supor que a empresa ela paga muito caro no projeto, né? Ela vai construir uma estrada, mas em vez da estrada custar 1 bilhão, tem um estouro de orçamento, ou alguma obra, alguma coisa, e o custo custa muito mais, e a empresa se alavanca para isso, ela acaba tendo que pagar muita dívida, né, para fazer o projeto, e isso, né, é um retorno de 10% sobre o capital investido, mas pagando 15% de dívida, mesmo que ela tenha um imposto zerado, acaba não compensando, né? Então a gente vê aqui pelo ROI que o retorno para os acionistas acaba sendo negativo. Beleza? Então, pessoal, essa aqui então foi apenas uma simulação no Excel para vocês entenderem melhor como a dívida das empresas pode ser muito vantajoso no longo prazo para a geração e crescimento futuro das empresas. E agora eu vou mostrar na prática para vocês exemplos de empresas que, na minha opinião, mais geraram valor através da dívida líquida, né? Através da dívida de capital de terceiros, e também empresas que se atropelaram na dívida, não tiveram bons projetos e acabaram também indo por água abaixo, ou também estão ali patinando para sair do lugar. Vamos lá, então. Um dos exemplos mais emblemáticos que a gente tem a respeito de geração de valor na Bolsa de Valores como um todo é da Equatorial. E olha isso, pessoal, que crescimento fenomenal, né? Saindo aqui, né, de 2008 de 2 bilhões de receita, para chegar aqui para o ano de 2024, né? 2023, 2024, provavelmente ela vai fazer mais que isso, com 40 bilhões de reais, um crescimento de 20 vezes. E como que a empresa conseguiu isso? Sendo que era uma empresa que em 2008 praticamente não tinha capital sobrando, através de dívida. Então é isso que eu digo para vocês. Olha aqui o tanto que a empresa se alavancou ao longo dos anos, né? Sempre trabalhando ali em média de 2 vezes, alavanca um pouquinho mais, dá uma desalavancada, espera a geração de valor dos projetos, né? Espera a geração de caixa, desalavanca um pouco, depois faz um novo projeto e vai fazendo esse ciclo de geração de valor. E repara no ROI da empresa, como eu disse para vocês, é aqui que é importante da gente ver. Mesmo ela pagando alto custo de dívida, o imposto é menor e o ROI do acionista é bem grande. E o que aconteceu aqui? Desde 2021, 2022, né, 2023, que o ROI diminuiu. Principalmente a empresa investiu demais, né, pegou muita dívida e os projetos que ela investiu, né, ela comprou uma distribuidora, comprou uma geradora de energia, ainda não maturaram. Então eles ainda estão com retornos sim baixos, mas eu acredito que nos próximos anos aí a empresa vai conseguir fazer o turnaround desses projetos, né, e deixar na eficiência que a Equatorial sempre trabalhou. E ela vai voltar a ter níveis de ROI na casa dos 20%, que gera muito valor para todos os acionistas. Teve a questão também, né, que o juros subiu muito nesses anos, a empresa, ninguém esperava uma alta tão grande dos juros, e por isso que caiu bastante o ROI da empresa, mas ela é uma excelente empresa de geração de valor, e acredito que ela vai dar a volta por cima e vai conseguir gerar muito valor. No que? Nesse capital de terceiro que a empresa pegou bastante aqui, né? A gente pode falar que do ano de 2020 para cá a empresa investiu quase 30 bilhões de dinheiro de terceiros. Então a empresa ela vai gerar valor em cima disso. Só puxando aqui para vocês o exemplo, né? Quando a gente tem uma empresa que consegue gerar valor, não tem outro resultado a não ser a cotação subindo muito e empinada cada vez mais para cima e gerando muito retorno para todos os acionistas. Exemplo número 2, esse aqui para mim é o mais emblemático, porque é uma geração de valor absurdo que essa empresa fez. Essa empresa ela saiu ali do ano de 2015 praticamente quebrada, né?
a antiga HRT, deixa eu ver se tem mais histórico aqui. Aí, ó. Até 2014 a empresa estava quebrada, ela fez um aumento de capital pequeno, então isso aqui não é dívida, né? Ela colocou o dinheiro dos acionistas, mas a partir desse pequeno aumento de capital, a empresa se alavancou bastante ali pelo ano de 2019, 2020, comprou o campus e gerou muito retorno nesses campos que ela comprou. E até por isso que logo em seguida a empresa já conseguiu gerar caixa e já conseguiu se desalavancar. Então naquele exemplo que eu estava dando para vocês do Excel, isso aqui é um exemplo de uma empresa que tem um custo de dívida, sei lá, na casa dos 10%, e o retorno sobre o ativo dela, né, o ROIC dela, sei lá, foi na casa aí dos 60%, 70%. Então é uma geração absurda de caixa e rapidinho a empresa já consegue rentabilizar sobre esse dinheiro de terceiros. E a empresa vem fazendo isso novamente, né? Aqui no ano de 2023 ela se alavancou novamente, ó. A gente pode ver uma dívida líquida de 8 bilhões, o que é pequeno para a empresa, né? A empresa administra muito bem isso e ela gera muito caixa, né? Ela gera mais caixa do que ela consegue alocar em novos ativos, mas é uma empresa que trabalha muito bem. E a mesma história da Equatorial, né? A gente vê que isso se traduz numa valorização absurda para a empresa. Eu não cheguei a falar, mas eu tô falando da Prio, né? Uma empresa que quem quiser saber mais sobre ela e do potencial que eu acredito ser muito grande ainda pela frente, eu acredito que essa empresa está extremamente barata, mesmo depois de toda essa alta que a empresa teve. Tem um vídeo meu aí no canal, vou deixar aqui na descrição do vídeo. A terceira empresa que eu vou citar para vocês é a WEG, mas eu não vou falar muito bem da WEG não. Eu sei que eu vou tomar bastante hates aí nos comentários, mas não que a WEG não seja uma empresa excelente, é esse que é meu ponto. Ela é uma empresa excelente, uma empresa cara na minha opinião, mas não é esse ponto que eu vou entrar no vídeo de hoje. É o porquê que uma empresa dessa, que é muito resiliente, todo mundo sabe disso, né? Ela é até cara no mercado por causa dessa resiliência dela. Por que uma empresa dessa não mete 15 bilhões de dívida aqui, fica alavancada aí em 2 vezes EBITDA, para o ano que vem o EBITDA dela já vai passar da casa dos 8, 9, rapidinho ela desalavanca, paga uma bolada de dividendos para os acionistas e com essa dívida ela vai pagar um pouquinho de juro, um juro muito barato, porque qualquer banco vai emprestar a juros extremamente baratos para a WEG, vai pagar muito menos impostos e vai ser 15 bilhões a mais que os acionistas de WEG vão ter na mão através de dividendos. E isso eu acredito que a empresa consegue administrar muito bem sem o balanço. Então não é que uma empresa que ela não gera valor através da dívida. Ela até gera, né? A gente pode ver aqui que tem anos que ela consegue dar uma alavancadinha, mas é uma empresa muito segura, né? Que não gosta de se alavancar nem um pouco. E nesse ponto eu acho que ela poderia gerar um pouquinho mais de valor, né? E distribuir bastante dividendos e ficar com o balanço um pouquinho mais alavancado. Não seria ruim para a empresa e uma empresa resiliente como ela não teria problema nenhum com isso. É apenas uma opinião, mas não deixa de ser uma das melhores empresas da Bolsa. E uma empresa que também gera muito valor através do capital próprio, né? Tudo que ela reinveste é o que ela está gerando de lucro, menos o que ela paga de dividendo e o que ela consegue investir em novos projetos. No último exemplo que eu vou falar aqui para vocês, eu vou falar da Ambipar. É uma empresa que a gente pode ver exatamente o que eu mostrei para vocês no último slide ali, na última tabela do Excel. Uma empresa que se alavancou muito, teve crescimento de receita, teve crescimento de EBITDA e EBIT, mas não foi o suficiente para gerar valor para os acionistas. A gente pode ver aqui pelo lucro líquido, né? O ROI ficou negativo e o ROI dela nunca conseguiu ser grande. Mas apesar de tudo isso que eu estou falando, eu ainda gosto bastante da empresa. O que foi o erro da empresa? Ela fez muitas aquisições nessa época de juro barato, ali pelo ano de 2020, 2021, 2022, e pagou caro nessas aquisições. E essas aquisições ainda não conseguiram dar todas as sinergias e todo o retorno que a empresa esperava ter. Então agora a empresa se alavancou demais e não está conseguindo extrair o retorno para pagar o custo da dívida que a empresa tem. Ela tem também uma questão fiscal muito ruim, né? Ela precisa se organizar, questão societária, de empresa que está embaixo de holding, né? E a dívida está na holding, então ela não consegue essa eficiência tributária, como eu comentei para vocês. Mas é uma empresa que está botando a casa em ordem, está colocando a casa em ordem. E eu acredito sim, acredito muito no potencial dessa empresa, mas
com os novos projetos dela, né? Os projetos operacionais dela não dão muito retorno. O grande problema dela foi aquisições caras que a empresa fez, mas ela já disse, né? Já disse para o mercado que não vai realizar mais essas aquisições e o foco dela é desalavancar e crescer apenas organicamente, na onde ela tem um alto retorno. Beleza? Então, pessoal, esse foi quatro exemplos, né, de empresas que geraram muito valor, Equatorial e Prio. A WEG, que gerou muito valor também, mas com capital próprio. Na minha opinião, ela poderia ter gerado ainda mais valor se ela se alavancasse um pouquinho mais. E a Ambipar, que ainda não conseguiu gerar valor através da alavancagem, mas eu acredito sim que nos próximos anos ela vai conseguir executar isso aí muito bem. E tem outras empresas na bolsa também. A Cosan gerou muito valor para os acionistas através de dívidas, saiu do nada ali em 2010, se alavancou bastante e hoje é um monstro no mercado. E tem empresas também, né, como Americanas, PDG, que entraram aí, quebraram, né, praticamente quebraram, porque alavancaram demais, mas os projetos não tinham retorno suficiente. Beleza? Então, pessoal, eu acho que deu para entender como que uma dívida pode gerar valor ou não para as empresas. Tudo depende do projeto e do nível de retorno e de resiliência que essa empresa vai conseguir ter no projeto ou na aquisição que ela vai executar. Pro vídeo de hoje é isso, então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de mandar para aquele seu amigo que é cagão, que só investe em empresas que não são alavancadas. Manda para ele para ver se ele entende um pouquinho mais de como a dívida pode ser benéfica em vários casos de várias empresas. Comenta aí o que achou, não esquece de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!